somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar a esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, que conhece futuro desde o passado e nada está fora do controle dele. Tudo contribui para o bem. Difícil de entender isto, mas é uma verdade. Vamos orar. Querido Jesus Cristo, cremos na sua palavra, queremos viver por ela, queremos nos posicionar por ela, mediante as circunstâncias da vida. Por mais difíceis que sejam, para o Senhor tudo é fácil. Por mais complicado que seja para nós, para o Senhor é tudo simples. Senhor, abençoe a reunião, o culto dos irmãos, a ceia que vai ser ministrada. Ó Deus, perdi-me essas bênçãos com o perdão de nossos pecados. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês presentes aqui nesta noite para a ministração da ceia. Deus abençoe irmãos conosco, irmãs nos visitando pela primeira vez. A irmã Selma. Onde é que está a irmã Selma? Se coloca de pé, irmã. Deus te abençoe, irmã. Ela está morando agora em Piraju, né? Morou em São Paulo, morou também lá no Vale do Paraíba, né? Guaratinguetá, é isso? Muito bem. Agora mora em Piraju, está aí congregando com a gente, né? Prazer conhecê-la, minha irmã. Deus te abençoe. Pode sentar. E também a irmã Leda. Onde é que está a irmã Leda? Do pastor Wesley. Está aí. O que é sua, irmã? Amiga? É a mãe? Sim. É a primeira vez que a senhora está aqui? Primeira vez, né? Deus abençoe, viu, irmã? Bem-vinda, pode sentar, né? Graças a Deus. Deus abençoe vocês pela internet. A igreja que está em Bauru, lá em Agudos, a irmã Nina, irmão João e família, irmão Aparecido Andrade e família, irmão Gerson Martins, irmão Eliseu Madriano e João Vitor, em Avaré, irmã Adriana e irmão Ezequiel, em Botucatu, irmão Jurandir Mancida, irmão André, irmã Noemi, irmão Wilson Sartori e família, irmão Alexandre Sartori e família, irmão Paulo, irmã Zoraide e irmã Bianca. Lá em Ibirarema, irmã Débora e irmã Michele, também irmão Geraldo e irmã Neuza. Em Jaú, irmã João Moreira e irmã Romilda Moreira, irmão Ayrton Moreira e irmã Rose. Lençóis Paulista, irmã Flávia e irmã Nice, irmã Cida, irmão Cláudio e irmã Vanderleia, irmão Alcindo e irmã Maria, irmã José Leme e família, irmão Clóvis e irmã Rosa. Em Marabá Paulista, no estado de São Paulo, né? Irmão Doni, Deus abençoe. Ourinhos, o irmão Rogério Fábio de família. Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Vamos colocar em pé para lermos a Bíblia. Livro de Zacarias, capítulo 14. Finalzinho do Velho Testamento, livro de Zacarias, 14, versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Um dia assim engana a pessoa. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será,
E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? Poder sentar. Estava meditando num assunto nesta tarde e examinando algumas mensagens aí. Chegamos nessa mensagem, no mensageiro do entardecer. E lendo aqui um trecho, o profeta faz menção, né, da mensagem a intermitente luz. Tudo ligado, né? E queremos que Deus nos abençoe nesta noite, sendo a noite da comunhão. Comunhão é uma demonstração que você está em comunhão, né, com Deus. Talvez a pessoa pense, eu vou comer do pão, beber do vinho, vou entrar na comunhão. É uma oportunidade de você demonstrar, né, que está na comunhão. Nesta mensagem, no parágrafo 141, é claro que não vamos falar de todos eles, mas destacar alguns trechos. A escritura que lemos é a escritura oficial, o mensageiro do entardecer. Porém, estou tratando de dizer, quando a mensagem começa a cair sobre eles, eles não te querem. O profeta está falando da era, a mensagem chegando, o mensageiro. Cada era é assim. Eles dizem, você é um louco. Como eu sempre afirmo, né? Nós temos que estar pregando uma classe de evangelho que o mundo nos chame de louco. Se o mundo estiver pensando diferente a respeito de nós é que estamos errados. Né? Você é um louco, você é um fanático. Você deveria haver vivido há 50 anos, vê? Você pode pensar isto. Eu não teria um pastor como aquele pastor. Esse é seu pastor de todos os modos. Como nós já falamos alguns dias atrás, né? Jezabel nunca admitiu que Elias era seu pastor. Naqueles dias, Elias era o homem usado, né, por Deus naquele tempo. Mas Jezabel nunca admitiu que Elias era o seu pastor. Porém, ele seguramente o era. O povo aceitando ou não, o irmão Brano é o profeta deles. Do mundo inteiro. Até das Jezabéis. E um pastor também estabelecido para trabalhar numa região, ele é o pastor ali. Os demais aceitando ou não, ele é o pastor. Quem aceita o enviado de Deus, abençoado por Deus. Quem resiste, vai sofrer a pena da rejeição. Certamente o era. Ele foi enviado. Um exemplo, um mensageiro à nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro à igreja para endireitá-los, retorná-los à palavra. Nós temos falado disso, porém você não vê a ninguém mover-se. Veja, temos essas coisas tão enredadas. É um dos grandes problemas da era, o enredo nosso comprometimento. Nós nos enredamos. Falamos de manhã.
você se enreda, você se compromete, se enreda com família, com parentes, com negócios, e você vai se afastando, perdendo o gozo da salvação. Ouvi alguém como que em um testemunho dizendo: exalte-o como você o exalta. E a todos esses pequenos ismos, alguém disse: vigiai e orai. Que significa manter um olho aberto quando ora, olhando com o outro? Vigiai e orai. Orar, vigiar, significa velar pela vinda do Senhor e orai. Quem vigia está na espreita. Está simplesmente mudando a coisa ao redor. Assim, nisso que fazemos, começamos alguma tradição própria. Seja isso construída por Deus ou não, começa uma tradição. Se aquilo é por Deus ou não, uma pessoa começa. E nós vamos, e a primeira coisa que você nota é que temos um pequeno grupo nos seguindo com aquela coisa. E os puxando para fora do corpo principal da igreja. Isso é certo. Em vez de entrar e orar e resolver a coisa e deixar que o corpo continue se movendo, fazemos essas coisas, seja isto construído ou não. Se você tem a verdade, então fique com a verdade. Amém? Quantos podem levantar a mão e dizer: eu tenho a verdade? Então fique com a verdade. 1000 cai de um lado, 10 cai do outro. O problema vem, o problema vai. Fique com a verdade. Fique ali. Fique com a verdade. Isto é exatamente correto, porém, deixe que a verdade bíblica seja primeiro. Observe esta era de Laodiceia. E os profetas, ou melhor, o Espírito Santo falando através de Paulo, o qual era o Messias, não era Paulo, era Cristo. Deus antigamente, e de diversas maneiras, falou aos pais por meio dos profetas. Neste último dia fala por meio de Jesus Cristo. Hebreus 1. Note, o Espírito Santo, Cristo centralizado no Evangelho, Cristo centralizado na palavra. E se isto é Cristo centralizado, sendo Deus vindicará isto como sendo a verdade. Ele vindica. Por isso que o título é o mensageiro do entardecer. Ele diz: a água não salva. A água não salva um homem se necessita do sangue de Jesus Cristo. Não há vida na água. A vida vem da célula de sangue. Se necessita de santificação para limpar essa vida, para matar o desejo de pecar. Então o Espírito Santo entra nesse vaso limpo e o separa para o serviço. O altar santifica o vaso. Porém, o enchimento é o que o põe em serviço. Fica posto à parte para o serviço. Agora, tem que ser posto em serviço. O profeta mostra isso: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo.
Ele dá o exemplo como um copo que se perdeu, caiu lá no galinheiro. E você pergunta, cadê aquele copo? Um dia você acha o copo, está lá no galinheiro. Quando você acha, é justificado. Você imagina um copo que estava no galinheiro. Como é que vai usar? Ele tem que ser limpo. Limpo, santificado, limpo. Depois daquilo, ele tem que ser colocado em serviço. Então, nós somos justificados, santificados pelo sangue, cheios agora do Espírito Santo, postos em serviço. Cada um tem um serviço para fazer. Não é só o pastor. A noiva de Jesus Cristo é responsabilidade dela. Levar essa mensagem, esse evangelho, para esse mundo e fora. Palavras, em gestos, comportamento, nos negócios, na compra, na venda. Tudo está testificando que você é cristão. Você diz, não faço esse negócio. Alguém diz, você é crente? Sou. Eu não bebo. Você não bebe? Não. Você não fuma? Não. Por quê? Eu sou um cristão. Testemunho. Você corta o cabelo? Não. Por quê? Eu sou uma crente. Testemunho. Colocado a serviço. E o Espírito Santo põe a igreja em serviço. Me agrada este corinho, eles estavam congregados nos cenáculos, todos orando em seu nome. Foram batizados com o Espírito Santo. O poder para o serviço chegou. Sim, e o resto deles diz, do corinho. O que ele fez por eles naquele dia, ele pôde fazer o mesmo por ti. A colheita, os profetas, paramos ali em Cristo. Agora, iremos para trás um pouquinho. Isaías, o profeta, como é que ele testificou, profetizou do tempo do fim? Ele disse, todo o corpo se tornará cheio de chagas podres, e toda a mesa será cheia de vômitos. Falando do sistema denominacional e outras coisas mais. Ora, diz o profeta, homens e mulheres hoje tomam a comunhão vivendo com 2 ou 3 mulheres, ou então a mulher vivendo com 2 ou 3 homens. Toma a comunhão. Isso é podre. Veja. Agora, eu poderia ir a um pouquinho mais baixo que isso. Eu poderia baixar um pouquinho mais a coisa, diz o profeta. Eu poderia ir um pouco mais baixo que isso. Mas eu aguardarei um pouco. Talvez não estaria certo, então eu senti um pequeno choque quanto ao que eu ia dizer. Você pode ler nas entrelinhas, diz o profeta. Você sabe o que diz a Bíblia? O que são as coisas comuns e incomuns. Então veja a situação. Mensageiro do entardecer para o tempo do fim. E isto irá diretamente sobre as pessoas. E elas nunca reconhecerão. Jesus, eles não souberam que ele era o Filho de Deus até que ele morreu e foi enterrado e levantou outra vez. Não lhes culpou Pedro no dia de Pentecoste? Vocês, homens com mãos perversas, têm tomado ao príncipe da vida e o têm matado. Pedro lembrou eles no Pentecoste. Aí o profeta faz menção da mensagem. O brilho do sinal da luz vermelha da sua vinda está aí. Isso quer dizer, está piscando, 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 mostrando. Está aí. É o sinal do tempo do fim.
Amém. Estamos no final. Amém. O brilho da luz vermelha está por todas as partes, onde quer que queira. E acabou. Escrito sobre ela: o tempo tem terminado, o tempo já não é mais. Foi-se a glória de Deus. Mundo religioso não tem mais nada. E acabou. Acabou tudo. Laodiceia, totalmente corrupção, cega, nua, e não sabe. Por isso que o profeta disse: se você quer saber a condição da igreja laodiceiana, olhe para suas mulheres. Veja como é que elas estão. Mostra a condição da igreja laodiceiana. Agora, falando da igreja, organização, grupo de pessoas. Agora, uma pessoa é uma igreja, é um templo, é um tabernáculo. Agora, nós somos igreja de Cristo ou somos igreja laodiceiana? Estamos cobertos ou estamos nus? Essa é a questão. Essa é a representação. O mundo espiritual é esse aí. E ele é demonstrado pelo natural. O natural representa o espiritual. Veja, a ciência tem chegado ao final de sua jornada. Isso é correto. Tem inventado algo agora que poderia explodir o mundo em pedaços. Todo mundo teme ao outro. Eles estão no final dos tempos. A civilização tem chegado ao seu apogeu e parece que está começando a se mover do pináculo, onde está agora, para baixo de novo. As pessoas não atuam como civilizados. Eles dizem: os índios é que não são civilizados. Não, os índios são civilizados, sim. Eles são fiéis à cultura deles. Estão lá, de bisavô para avô, e vem vindo. São fiéis à cultura deles. Agora, o cristão também tem que ser fiel à sua cultura. O cristão tem que ser fiel aos hábitos do cristianismo. Numa só fé, num só Senhor, num só batismo. Deus só tem uma igreja. E ela começou lá em Pentecoste. Aquele mesmo Espírito tem que estar aqui. Não há dois Espíritos Santos. Não há dois conceitos de santidade. As pessoas não atuam como civilizados. Pode você imaginar um homem querendo ser um hippie? Com as suas costeletas descendo assim, dessa maneira? As suas calças caindo nos seus quadris? Isso aqui em 63. Demorou para chegar aqui, né? Homem com a calça caindo, parecendo a cueca. Demorou para chegar, né? Irmão, se você não souber comprar roupa, você vai comprar essas aí. Eu falei esses dias, né? Homem com umas calcinhas apertadas que parece uma linguiça dentro dele. Que vergonha, as camisetinhas agarradas. Eu não vou nem falar o que você vai atrair com isso aí, se continuar. Que tipo de espírito vai vir atrás de você? Você não sabe o que você está cevando. É? A propaganda é a alma do negócio. O profeta fala de uma mulher que saiu na rua mal vestida e saiu com o marido. O marido ficou, porque aí um homem mexeu com ela, ele ficou bravo. Que negócio é esse, mexendo com a minha mulher aí? Pô, mas ela está exposta, é? Eu vou te dar um soco na cara. O profeta falou, o marido dela que merecia apanhar. Deixa ela sair na rua daquele jeito. Propaganda, meu irmão. O marido tem que abrir o olho. Você não está vendo o jeito que sua mulher está vestindo, não? Para que ela está vestindo? Roupa apertada, roupa curta, transparente, decotada. Para que ela está vestindo? Você está cego? Está enxergando, não?
Você não sabe que é só questão de tempo? Está preparada para isso, para fazer isso, para atrair, cevar homens atrás dela? Como é que fica? É o seu pastor da sua casa. Não é legalismo, não. Mulher gosta de homem, homem. Não gosta de homem sem educação, não. Mas gosta de homem que chega para ela e fala: querida, você não está bem vestida assim, não, viu? Eu não gostaria que você saísse assim. Se ela tem um pouquinho de cristão nela, ela volta atrás e conserta. Mas se não tiver também, vai descambar logo e acabar com tudo. Mas pelo menos você mostra a sua posição. Não fica sendo frouxo e não para manter uma aparência. Chegou nessa condição. Veja. Calças caindo dos seus quadris, sujo pelos pátios das escolas, com que, entre parênteses, inteligência do mundo que há de vir depois desses. Não há nada disso. Tomando garotas de 14 anos, levando para as ruas. Hoje, em meu hotel, havia uma mãe lá fora. O profeta via, né? Foi de manhã, né? Ele via e falava. Estava no hotel, ele viu. Havia uma mãe lá fora no hotel e com a roupa que tinha não era o suficiente para uma bucha de espingarda. Seu esposo ali da mesma maneira. E aquele vento frio. Elas pensam que seus corpos são tão bonitos que eles têm que mostrá-lo. Não entende você que é o diabo? Isto é certo. Tirando suas roupas, somente uma pessoa demente faz isto. Uma pessoa demente. Eu falei esses dias, nós que somos mais antigos, já sou velho, né? 60 anos já é velho. Só porque você pintou o cabelo, que parece que tem 40, não, mas se tem 60, você é velho. Não adianta nada. Você está com cabelo de 40, mas a cara está mostrando, a uva passa, né? Está parecendo uma uva passa amassada. Veja isso. Umas velhas na rua hoje de bermuda, umas camisetonas tudo sorta, a barriga mostrando para lá de fora. Gente, há 50 anos atrás, chamava o SAMU, não era SAMU naquele tempo, internava. Internava, tinha que internar. Mas o que aconteceu hoje? Um gambá não cheira o outro. O mundo está fedido. Um gambá não cheira o outro. Mas Deus cheira. Foi em Botucatu que eu disse, Deus cheira. Mas como que Deus cheira, pastor, se Deus é Espírito? Deus cheira porque Deus tem nariz. Que nariz que ele tem? Esse aqui, ó. Esse aí, ó. Por isso que você não bota certas roupinhas, certos sapatos. Porque o nariz de Deus para você fede. Se não fede, você já pegou o cheiro do gambá. Por isso você não sente o cheiro do mundo mais. Gambá não cheira gambá. Mundano não cheira mundano. Quem fuma não se incomoda com o outro que fuma. Quem cheira cachaça não incomoda com o outro cachaceiro. Um mundano não incomoda com outro mundano. Uma mundana não incomoda com outra mundana. Quem incomoda com mundana é cristã. É cristão. Você tem o cheiro de Cristo. Amém? Tirando as roupas, somente uma pessoa demente faz isso. Legião fez isso porque ele estava louco. Observe. E nós temos isto, mas isto é chamado de moda. Isto é chamado de moderno. Nós chamamos isso de o diabo. O diabo. Então, e a minha moda? É moda ou é o diabo? Tem algum artista de televisão que parece que você parece com ela? Muda sua roupa. Você está parecendo com o diabo. Muda. A Bíblia ensina para fugir até da aparência do mal. Não precisa nem ser igual, só aparecer. Muda. É um profeta. Quando você veio para essa mensagem,
Eu pergunto, alguém perguntou, você tem aceitado William Branham como sendo seu profeta? Você fala, eu aceitei. Você tem crido que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, andou com os discípulos, ascendeu aos céus, está na igreja ou na forma do Espírito Santo? Falei, eu creio. Eu vou falando, você vai dizer, eu creio. Então, sob a sua confissão, eu vou te batizar. Então, você professou isso com seus lábios. Pelas suas palavras sereis justificados. Pelas suas palavras sereis condenados. Notem. Isso não é moda. Isso é chamado de moderno. Chamado isso é o diabo. É? Essa maquiagem levezinha, essa unha tudo pintadinha aí, os filetinhos francesinha, isso aí é do diabo. Tenho a Bíblia aqui para provar que isso é o diabo. Isso é possessão maligna, possessão demoníaca, e uma mulher equipada com isso, como arreio disso, ela vai arrumar encrenca mais cedo ou mais tarde. É a ceva que atrai o bicho. O tipo do bicho é o tipo de comida que você coloca, ele vem comer. Mas uma cristã portando-se corretamente, vestida corretamente, na escola, no trabalho, na rua, onde for, eles vão dizer, sabe o que dizer para você? Olha, que quadrada, olha, parece uma velha, olha. Não, você não vai ter nenhum moço do mundo atrás de você, não. Eles não estão interessados nessa mercadoria. Não estão interessados nisso. Não. Falando da propaganda. Falando do estandarte. Isto é certo. Falar-lhes sobre isto, eles explodirão. Eles não querem ter nada a ver com isso, não, Senhor. Eles têm as suas próprias ideias. Porque em seus necrotérios, onde eles vão, eles nunca repreendem isto. Igreja que não repreende isto, o William Branham está chamando, é necrotério. Necrotério é lugar de morto, defunto. Parágrafo 164. Necrotério que eles vão, pastor deles não fala disso. Veja, não, Senhor. Atração sexual é praticada nas escolas e nas igrejas. É só chegar dia de casamento, quase que o pastor tem que dar o modelo do vestido para as testemunhas, para coisa, quase que tem que mandar um diácono junto para escolher. Você explica e fala tudo. Infelizmente, a pessoa pensa que porque está bem vestido, tem que estar decotado, tem que estar assim, tem que estar assim. Até é vergonha dentro da igreja, depois quando abaixa tem que virar o rosto. Dentro da igreja. O profeta está falando, dentro da igreja. As próprias ideias, atração sexual, na escola, na igreja. E os pastores estão com medo de repreender isto. Muito raramente alguma coisa. Qual é o problema do mundo? Não é o governo, não. Não é os políticos, não. Um dia esses políticos tiveram uma igreja. Um dia esses políticos frequentaram uma igreja. O problema do mundo é religião. O mundo está desse jeito por falta de pastores, por verdadeiros líderes evangélicos que levassem os homens e mulheres, os políticos, na Bíblia, a ter temor da Bíblia. Aí nós estaríamos já num milênio na Terra, né? É isso aí, por isso que o mundo está desse jeito. Interessado na quantidade, o profeta está falando nessa mensagem. Não é quantidade, não, é qualidade. Então, pastores estão com medo. Ouvia um ministro outro dia, olha, ele ouvia, ele via e falava.
Ouvi um ministro outro dia quando eles inventaram esses cosméticos azul para os olhos e lábios vermelhos. Eles fizeram um mundo mais bonito. Um ministro falou isso. Eles fizeram um mundo mais bonito. Um ministro do evangelho no púlpito. Fazer um comentário como este, ele necessita de uma viagem ao Calvário. Isto é exatamente correto, quando a Bíblia condena isto. Se somos pregadores da Bíblia, o que a Bíblia aprova, nós aprovamos. O que a Bíblia condena, nós condenamos. Agora, nós não estamos contra nenhuma pessoa. Nós estamos contra o erro, contra o pecado. Nós não estamos contra o bêbado. Nós estamos contra a bebida. Nós não estamos contra a prostituta. Estamos contra a prostituição. Nós estamos contra a pessoa que errou, estamos contra o erro. E um grupo pentecostal disse a uma irmã que veio ao lugar chorando, na igreja pentecostal, irmãos, e falando da igreja pentecostal em 1963, é o tempo nosso, que nós vimos eles, participamos. Uma irmã chorando porque ela tinha seus cabelos recolhidos na parte de trás da cabeça, um cabelo longo, e ela recolheu o cabelo, fez ali um birote, uma coisa assim, enrolou, e alguém disse para ela, seu pneu de estepe pode esvaziar, zombando dela. Disse, você tem que cortar esse cabelo porque a Bíblia diz que ela tinha reticência. Em Isaías 5 tinha enfeites ao redor como uma lua. Agora, como é que a Bíblia, você vê, a pessoa usando Isaías 5 está condenando isso, a pessoa dizendo, não, você tem que cortar esse cabelo e colocar enfeite, porque Isaías 5 diz que é para enfeitar. Aí o profeta vai vir agora, como é que a Bíblia pode dizer a uma mulher, faça coisas fora do comum, como quando ela não é apta para viver cortando o cabelo? Ela prova que ela desonra seu cabeça. Então, o cabelo longo, como é que pode fazer com que a Bíblia diga algo assim? Bom, o que é que acontece com nossas mulheres pentecostais? O que aconteceu? Teve uma origem. Teve uma origem. Aí que vem o assunto da tecnologia. De uma maneira geral. Por que mudou esse comportamento? Por que não fazia isso, está fazendo? Por que não vestia assim, está vestindo? Por que não ia em certo lugar, está indo? Notem. O que tem acontecido? Tem estado vendo muita televisão. Muita televisão. Foi dali. Você tem visto também muito do mundo, e muito pouco da palavra de Deus te interessa. Agora, a Bíblia diz isso é o que a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz isto. Atração sexual. Né? Eu fui o que eu falei. É a ceva, atrai. Atração sexual. Uma senhora me diz há muito tempo atrás, eu estava falando sobre ela usar esses shorts. Eu estava conversando com alguém. E disse, eu só uso calças esportes. Eu disse, isso é pior. A Bíblia diz assim, ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Deus não pode mudar. A Bíblia não pode mudar. A mensagem não pode mudar. Não é que Deus não quer mudar, Ele não pode. Se Ele mudar, Ele não é Deus. Se Ele não é Deus, Ele não é verdadeiro. Se nós mudamos a Bíblia, não somos verdadeiros. Se mudamos a mensagem, não somos verdadeiros. Então, você disse, mas esses são os batistas? Esses são os pentecostais? Estou falando a você. Isto é correto, isto é verdade.
Porém, o que é que acontece? O que é que acontece? Aí, ó, o que é que acontece? Alguém tem deixado cair as barras em algum lugar. Algum lugar. Noé, entrou água, está entrando água na arca. Tem algum buraco. Vamos betumar. O que está acontecendo isso? Na igreja, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Por que está acontecendo isso? Alguém deixou cair as barras em algum lugar. Como um velho pregador amigo meu costumava dizer: deixamos cair a cerca, deixamos cair a cerca. Temos nos comprometidos com o pecado. Olha aí, embaraço e comprometimento. Temos nos comprometido com o pecado. Deixamos cair a cerca. As ovelhas têm saído, mas os bodes como têm entrado. O que tem acontecido? Quando você deixa cair a cerca, as cercas da palavra de Deus. Porque o que protegia Eva era a palavra. Ela tinha que ficar atrás da palavra. O profeta diz isso, nós temos que ficar atrás da palavra. A esposa tem que ficar atrás do marido. A igreja tem que ficar atrás do pastor. Ele é o atalaia. Então, quando você deixa cair a cerca, as cercas da palavra de Deus, lembre-se, estava no programa de Deus fortificar a sua igreja por sua palavra no princípio. O que fortalece a igreja é a palavra. Mas não é a palavra só ouvida, admirada e gostada. Não, praticada. Vou comprar, vou vender, vou ir, vou vir, vou namorar, vou casar, vou negociar. O que diz a palavra? A palavra diz isso, então vou fazer isso. É aí quando você pratica a palavra. Mesmo contra o seu gosto, mesmo contrariando os seus pensamentos, suas ideias. Mas nós temos que ficar do lado da palavra. E quando Eva razoou e disse, bem, agora, não é isso razoável? A serpente chegou e falou, não é isso razoável? Interessante, vou experimentar. Eu poderia viver tão bem. Aquilo fez isso. E aquilo sempre tem feito isto. Esta é a razão pela qual ela foi proibida de ser pregadora. Que sendo enganada, ela enganou. Vê? Deixou cair as cercas. É aí onde, entre aspas, a igreja, as raízes de grama saíram em Pentecoste, e essas são as raízes de grama. Não há escritura para isto, vê? Então, que é o que se faz depois? Você encontra a mesma mistura que estava presente ali atrás no Éden. Encontra aqui de novo. Notem agora, quando regressamos à palavra. Ninguém pode fazer frente a isto. Desafia qualquer um parar e dizer isto. Preguei sobre a semente da serpente. Muitos explodiram quanto aquilo, até hoje. Eu tenho desafiado a qualquer homem a dizer-me algo contrário, porém eu não os encontro. Por quê? Passa aos céus e passa a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Somos um grupo de pessoas. Formamos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres. Estamos indo para o arrebatamento. Não é ajeitar a nossa situação social, não. Vir na igreja por causa de cura divina, por causa disso, por causa daquilo. Isso é bom, Deus nos dá isto. Mas isso é secundário. O primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar. É colocar a palavra em primeiro lugar.
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, o mundo é mau. Irmãs, o mundo é mau. Nunca foi enfrentado um mundo da natureza que está como nós estamos enfrentando. Mas nunca foi dado a um ser humano algo tão tremendo e grandioso como foi dado hoje. Pastor Moisés lembrando lá, Paulo falando a Timóteo, meu filho Timóteo. Ele pregava o que Paulo pregava. Hoje nós, Timóteo, irmão Brano, temos muito mais do que o Timóteo era de Paulo. Nós temos muito mais do que Timóteo tinha. Que coisa gloriosa. Amém. Você crê nisto? É o amor divino. Você fala, oh Deus me abençoa. E já te abençoou. Deus envia a sua graça, a sua misericórdia. Já enviou. Já enviou. Enviou. É só abrir sua estante, sua cristaleira, não sei onde você guarda lá. Está lá. Aquele montão de graça, de misericórdia, de poder, de força, de energia, de sangue, de cura divina. Está tudo ali, está tudo ali. Quando você ora, ó Deus, me guia. Está ali, já está aqui, já guiou já. Você já guiou já. Já te deu a mensagem, já está guiado. Já está guiado. Ô Deus, me livra. Já livrou. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas não brinque com esse diabo. Ele era ruim, perverso. E diz o profeta, um bicho ferido é muito bravo. E ele está ferido. Ele é uma serpente ferida, machucada, violento. Muito mais violento do que ele estava. Então, caiu a cerca, levanta a cerca. Né? Levanta a cerca. Aí, levanta a cerca. Aí. Fica atrás da cerca. Fica atrás da cerca. Aqui não passa. Aqui não passa nada. Se você ficar aqui, não passa nada. Não passa nada. Amém. Amém? Então, nós não temos que lutar contra isso. Nós temos que chegar a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Só ora para nós, mano, a oração. Eu tenho calma. Medite um pouquinho nesta oração que o profeta vai fazer. Se coloque nela. Minha oração é da plataforma. Ó Deus, corte de mim todas as coisas que não são tuas. Mas um homem como William Brana tinha alguma coisa para ser cortada ainda? Meu irmão, notem isto. O diamante, quando vai sendo lapidado, tira os pedaços maiores, vai tirando, porque chega lá no fim, está quase prontinho, tem umas lasquinhas para tirar ainda, até ficar pronto. Quando ficou pronto, vai embora. Mas enquanto nós estivermos aqui, tem que tirar umas lasquinhas ainda. Eu me coloco nessa oração, vocês colocam? Deus, corte de mim todas as coisas que não são tuas. Cigarros, não é dele, não é de Deus. Corta, Senhor. A bebida não é de Deus. Corta, Senhor. Tira isto. Cabelo cortado, pintura, joias, roupas indecentes. Corta, Senhor, não são tuas. Eu não quero isso. Primeira coisa que você tem, irmã, é admitir que você está errada, que você está errado e que precisa que seja cortado. Senão não adianta nada eu falar. Corte, Deus. Ó Deus, tira de mim. Nós estamos aqui no final do caminho. Bem,
seriam sinceros ao levantar suas mãos e dizer: corta-me, Senhor, tudo que não seja de ti. A minha mão está levantada. Corta de mim tudo que não seja de ti. Faça-me, Senhor, moldar-me a mim. Faça-me. O Senhor te abençoe. Se há alguém que não esteja correto e é um pecador, tem sido arrastado aqui esta noite e nunca aceitou Cristo como Salvador, ou um apóstata, ou alguma coisa, e desejaria voltar, você está convidado a vir aqui ao altar. É o profeta que está falando. Está fora da comunhão. Você que está fora da comunhão, você deseja voltar. A condição do profeta é essa: você vir aqui ao altar. Você que não é salvo, não aceitou Cristo como seu Salvador, deseja ser batizado, e você quer vir ao altar, pode vir também. Se você crê que Deus ouviria a minha oração pelos enfermos, eu creio que Ele ouviria. E você e eu junto, enquanto colocamos nossa fé sobre o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, e oferecemos a oração, eu creio que Deus ouvirá. Você está convidado a vir e parar aqui para a oração. Agora, nosso Pai Celestial, nós damos a Ti audiência. Essas palavras quebradas, que têm sido um pouco longas, Senhor, até que muitos têm estado cansados, abatidos, e têm ido para casa, e talvez alguns tenham se sentido um pouco mal. Senhor, eu não posso dizer quem são na audiência todo o tempo, e depois de tudo, isto é a Tua palavra, e Tu conheces o meu coração. Eu sou, ai de mim, se eu não faço. Eu devo fazer isso, Senhor. Então eu oro agora, que as pessoas que têm tido entendimento da palavra, entenderam claramente, e eu estou seguro que aqueles que Tu tens chamado à vida ouvirão. Que não é nada neste mundo, porém um coração cheio de amor para com Deus e sua igreja, que eu te rogo aqui, ó, por essas coisas. Pai, praticamente toda a mão aqui dentro se levantou para uma circuncisão, para que fosse cortado todo o adicional que não pertence aí. Deus, ajuda-nos todos. Eu me ponho de pé diretamente com eles, Senhor. Eu sou um deles. Eu estou vigiando pela vinda daquele feliz dia milenial, quando o pecado e a vergonha serão destruídos para sempre. E Pai, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós sabemos que nós estamos sujeitos a essas coisas. Estamos sujeitos aos enganos, nós estamos sujeitos ao pecado, ainda que estamos caminhando, ainda que nós nos desejamos fazer isto, como a Bíblia disse, não desmaies quando for repreendido. Porém eu oro, Pai, que a reprovação da palavra me corte tão duro como corta a eles. E eu oro, Pai, que eles entendam isto desta maneira. Aleluia, glória a Deus, glorifica a Deus, enalteça o seu nome. Aleluia. Esta é a circuncisão, a palavra, o Espírito Santo nos circuncida. William Branham não precisaria fazer uma oração dessa para cortar dele. Cortar o que dele? Você pode pensar, meu irmão, ele era humano como eu sou humano. Aleluia. Creia que Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Eu disse para uma pessoa esses dias, para um presidiário, respondendo uma carta para ele, eu disse assim: certo ou errado, fique perto de Jesus, Ele te entende, Ele nunca vai te desprezar. Certo ou errado, fique nessa mensagem, Ele vai te entender, Ele nunca vai te mandar embora, Ele vai te compreender. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, tanto aqui em Óleo, como lá em Bauru, isso que nós acabamos de pregar, chama-se o mensageiro do entardecer. Foi isso que nós recebemos, isso que nós aceitamos. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez nós oramos. Perdoa as nossas iniquidades. Limpa-nos com o teu sangue e nos prepara para a comunhão, a ceia, os casais, os irmãos, as irmãs. Ajude cada um de nós. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja que está em Bauru. Deus abençoe a Abigail em Bauru, irmã Márcia em Botucatu, irmão Hilário em Lençóis Paulista, irmão Rubens, irmã Mandileia, o Davi em Lençóis Paulista, irmão Plínio e família em Ourinhos, né? Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa noite. Nós vamos abrir nossa Bíblia agora.